A história do audiovisual começa pelo menos 5.000 anos antes de Cristo na China, com o teatro de sombras. O desenvolvimento da narrativa foi fundamental para a ciência, filosofia, política e para a própria história. Mas foi no período da Revolução Industrial, no final do século XIX, que a evolução do vídeo ganhou um gás maior. Em 1895 surge o cinematógrafo e com ele a estrutura técnica para que começássemos a ter uma ideia inicial dos recursos cinematográficos. Os irmãos Lumière faziam registros de cenas cotidianas como forma de experimentação daquela engenhoca que eles tinham obtido a licença. Naquela época não tinham muita dimensão dos recursos artísticos que poderiam lançar mão, então era algo que resumia a registros de um trem chegando em uma estação, funcionários saindo da fábrica após um dia de expediente ou famílias se divertindo em um parque. Só que em uma das sessões de exibição dessas imagens, um Grand Café, estava na plateia um ilusionista chamado Georges Méliès. Enquanto observava as imagens, a reação das pessoas quando as imagens mostravam um trem se aproximando da tela, Méliès percebeu que poderia explorar muitas possibilidades além do simples registro do cotidiano. Ele percebeu que poderia de fato dar sentido ao vídeo. Méliès tentou obter uma cópia daquela máquina de fazer registros, mas os irmãos Lumière não quiseram vender para ele. Méliès foi até Londres, onde conseguiu um equipamento semelhante ao cinematógrafo. Daí, após alguns ajustes, ele conseguiu fazer uma versão melhorada da máquina dos Lumière. Pouco tempo depois, ele já estava fazendo seus primeiros registros nas ruas de Paris. Um dia, enquanto ele filmava um bonde passando, o equipamento parou de funcionar. Quando Méliès voltou para revelar o filme, notou que algo de estranho havia acontecido. O bonde que ele filmava de repente virou um carro fúnebre. Mas estava aí nascendo a edição de vídeo. Foi o que possibilitou o surgimento do cinema. Aí técnicas como sobreposições, cortes, fade-in, fade-out e diversos outros recursos até hoje são amplamente utilizados na edição, que foram possíveis graças ao quê? A pequena falha no equipamento do Méliès. Notem aí o olhar criativo, gente. Algo que todos nós, como editores, precisamos exercitar para fazermos trabalhos cada vez melhores e nos superarmos. Méliès percebeu que poderia mudar a forma como a humanidade contava a história. Poderia manipular o tempo, o espaço, acontecimentos, tudo através do controle sobre a narrativa audiovisual ou cinematográfica. A partir daí, Méliès lançou a Star Filmes, produziu obras clássicas dos primórdios do cinema. A principal delas foi A Viagem à Lua, inspirado na obra Da Terra à Lua, de Júlio Verne. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história do Méliès, eu recomendo a você assistir o filme Invenção de Hugo Cabret. Conta essa história do mago no cinema de uma forma bem tocante. Realmente eu recomendo. E na próxima aula a história continua. Vamos falar sobre os caras que de fato evoluíram o jeito de editar e que até hoje são referência. Você já ouviu falar aquela expressão "faça a edição como russo"? É a Escola de Cinema de Moscou, o tema da nossa próxima aula.